Bom dia. Estamos mais uma vez aqui reunidos para o estudo do Livro dos Espíritos. Hoje vamos para o episódio 63. Estou em Portugal continental, são 11 horas e 6 minutos do dia 29 de julho de 2024. Mas antes de iniciarmos, quero pedir ao nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, que nos oriente, que nos dê a paz, o discernimento neste estudo, para que a compreensão chegue a todos nós, das perguntas e das respostas que vamos estudar deste livro dos Espíritos, neste episódio 63. Senhor Jesus, que não caiamos sob o jugo de nossas fraquezas, que possamos servir-te sem que as nossas imperfeições te desfigurem a mensagem, que tomemos as decisões corretas para nós e para os outros, os nossos irmãos, a humanidade, que não peço imensa desculpa. Que não pensemos apenas no ganho material, no excesso de conforto e dinheiro, olvidando os nossos deveres para com aqueles que sofrem. Cumpre-se em nós e cumpre-se em nós a tua vontade, mas amparemos-nos ainda, Senhor, para que saibamos qual ela seja. Vamos então dar início ao estudo. Estamos no capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Estamos sob o tema Anjos da Guarda, espíritos protetores familiares ou simpáticos. Pergunta 495. Allan Kardec questiona: poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se mostrar este rebelde aos conselhos? A resposta dos espíritos superiores é a seguinte: afasta-se quando vê que os seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores, mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. É uma doutrina esta dos anjos guardiães, que pelo seu encanto e doçura deva converter os mais incrédulos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de ter sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem? Mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos ligam à terra? Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus que os colocou aí, e aí permanecendo por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. Se onde quer que sejais estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de vastidão, nem na solidão estáis separados desses amigos, a quem não podeis ver, mas cujo brando e fluxo de vossa alma sente, e ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Se conhecesses bem esta verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise, quanto vos livraria dos maus espíritos, mas
Quantas vezes no dia solene não se verá esse anjo contragido a vos observar? Não te conhecieis isto? Entretanto não fizestes, não me mostrarei o abismo? Contudo, nele te precipitastes. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade? Preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Oh. Interrogai os vossos anjos guardiães, estabelecei entre eles e vós essa eterna intimidade que reina entre os meus amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro, procurei adentrar-vos na vida presente. Assim fazendo, encurtareis vossas provas e mais felizes tornareis as vossas existências. Vamos, homens, coragem, de uma vez por todas. Lançai para longe os preconceitos e ideias pré-concebidas. Entrai na nova senda, que diante dos passos se vos abre. Caminhai, tendes guias, segui-los, que a meta não vos pode faltar, porquanto essa meta é o próprio Deus. Aos que considerem impossível que os espíritos verdadeiramente elevados se consagrarem a tarefas tão laboriosas, e de todos os instantes direis que nós vos diferenciamos as almas, estamos embora muitos milhões de léguas distante de vós. O espaço para nós não é nada, e não obstante viverem noutro mundo, e os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Gozamos qualidades que não podeis compreender, mas ficai certos de que Deus não nos impõe tarefa superior às nossas forças e de que não vos deixou sós na terra, sem amigos, sem amparo. Cada anjo da guarda tem o seu protegido, pelo qual vela, como o pai pelo filho. Alegra-se quando o vê no bom caminho, sofre quando ele despreza os conselhos. Não receeis fatigar-vos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai estar sempre em relação connosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada um com o seu espírito familiar que fazem sejam médios todos os homens, médios ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual oceano sem margem, levando de roldão a incredulidade e ignorância. Homens dotes, instruí os vossos semelhantes, homens de talento, educai os vossos irmãos. Não imaginais que obras fazeis deste modo, a do Cristo a que Deus vos impõe, para que vos ortogou Deus a inteligência e o saber, senão para repartires com os vossos irmãos, senão para fazeres que se adentem pela senda que conduz à bem-aventurança, à felicidade eterna. São Luís, Santo Agostinho. E Kardec faz um comentário a esta questão. Nada tem de surpreendente a doutrina dos anjos guardiães a velarem por seus protegidos, malgrado a distância que me dei entre os mundos. É ao contrário grandiosa e sublime. Não vemos na terra o pai velar pelo filho, assim, ainda que de muito longe, auxiliá-lo com os seus conselhos correspondentes com ele. Que motivo de espanto haverá então para que os espíritos possam de um mundo, outro mundo, guiar os que habitam na terra? Eles tomam sob sua proteção, uma vez que para eles a distância que vai de um mundo ao outro é menor do que a que neste planeta separa os continentes. Não dispõe, além disso, o fluido universal que entrelaça todos os mundos, tornando-os solidários, veículo imenso de transmissão de pensamentos, como o ar é para nós o da transmissão do som. E não vou fazer nenhum comentário a esta pergunta, porque é uma resposta extremamente esclarecedora, e este comentário de Allan Kardec complementa isso mesmo. E vamos à pergunta 496.
O espírito que abandona o seu protegido, que deixa de fazer bem, pode fazer-lhe mal? Bem, aqui a resposta dos espíritos superiores é muito objetiva. Os bons espíritos nunca fazem mal. Deixam que o façam aqueles que lhes tomam lugar. Costumais então lançar à conta da sorte as vossas graças que vos acabrulham quando só sofreis por vossa culpa. Então, nesta questão, não existe, nesta questão e nesta resposta, não existe abandono. É que, na grande lei do amor universal, não existe abandono. Deus é onisciente e sabe antecipadamente tudo o que pode acontecer e tudo fez e faz dentro desse conhecimento. Tudo se encontra de um processo de despertar espiritual no trabalho consagrado de elevar as criaturas para uma vida maior de onde vieram. Os bons espíritos nunca fazem mal a ninguém por vivenciarem o amor e já terem aprendido nas caminhadas percorridas que somente o amor salva e traz felicidade. Deus, o Supremo Criador de todas as coisas, não abandona seus filhos. E a prova mais evidente desse facto se encontra nos sentimentos dos pais da Terra, principalmente das mães. Quando alguma abandona o seu filho é porque está doente, carente de ser amado igualmente. O amor, o amor é uma força que unifica. Os sofrimentos não são tão maus como se costuma dizer. Se Deus permite que haja sofrimento é porque Ele tem algum valor no despertar das criaturas. São processos porque todos passam. E é por isso é que os benfeitores têm muita paciência com aqueles que estão ajudando pelos seus tutelados, digamos assim. Eles já passaram pelos mesmos caminhos. Sofrimentos de todos os tipos, aos olhos mais altos, são meios, escolas que nos levam à felicidade, desde quando eles venham a nós pela naturalidade dessa lei, e não na inventiva dos homens para andarem mais depressa na escala da vida espiritual. Não existe abandono para qualquer pessoa. E para nada que existe no universo, a proteção se encontra lado a lado para tudo e para todos, desde o vírus até o mundo angélico. Essa para Deus é a lei maior do amor. Quem compreende o que é a vida não procura sofrimento, mas tira dele, quando vem ao seu encontro, mais vida, mais conhecimento, mais amor a todas as criaturas. Nós não devemos abandonar os conselhos que vêm pelos chamados fios dos pensamentos. Temos de orar na busca do nosso anjo da guarda, que ele irá atender-nos com todo o carinho, nas manifestações de amor que ele tem com abundância. Nós verificamos todos os dias grandes espíritos desenvolvendo muitos esforços para se comunicarem com os seus tutelados, a fim de que mostrarem os caminhos que os levam à paz da consciência. E quanto mais esforçam, mais a luz aumenta, mais adquirem experiência junto dos homens, sendo que algum dia pertenceu também a essa raça. Temos de ter uma esperança no coração, alimentá-la sempre. Não existe abandono, mas temos de esforçar-nos para adquirir as companhias mais convenientes. E volto a frisar que estamos na segunda parte do livro dos Espíritos, do Mundo Espírita ao Mundo dos Espíritos. Vamos para a pergunta 497. Pode um espírito protetor deixar o seu protegido à mercê de outro espírito que queira fazer mal? Veja bem esta resposta dos espíritos superiores. Os maus se unem para neutralizar a ação dos bons, mas se o quiser, o protegido dará toda a força ao seu protetor. Pode acontecer que um bom espírito encontre a urge uma vontade de ser auxiliada. Aplica-se então em auxiliá-la.
aguardando que o seu protegido lhe volte. Então, nesta resposta vamos falar só a opção pelos maus espíritos. Porque todos temos, dados estarmos aqui encarnados, aqui na Terra. Existem as lutas do mal com o bem. Mas todos sabemos o mal, seja ele qual for, se encontra também ao serviço do bem. Vejamos. Se tu tens uma razão de ser e nada se faz sem a permissão de Deus, o próprio livro do Espírito explica-nos isso. O mal é o mesmo bem que ainda não acertou a faixa do amor. Porém, que mais tarde vai encontrar. É que ninguém tem a maldade cravada no coração. Pratica por ignorância. Por ter sido criado por Deus simples e ignorantes. É que muitas vezes dizemos, aquele tem maldade no coração, ou o outro tem maldade no coração. Não. É uma ignorância que esse espírito está a ter. Maldade no coração não existe em si. O espírito guardião não abandona, como já sabemos, o seu tutelado. Esse é que se afasta do seu protetor e entra na faixa dos espíritos das suas condições. Chama-se a isso sintonia. Os semelhantes atraem os semelhantes. É a lei da justiça. Como os corvos se reúnem com os corvos. Essa é uma lei que, no fundo, é o amor. Os pássaros, por exemplo, se reúnem em bandos. Os peixes em cardumes, na mesma lei. Isso acontece aos animais, às plantas, certamente, também aos homens. Tudo no universo é harmonia. Devemos entender essa verdade. Não podemos verificar que os sábios estão sempre rodeados de sábios. E os santos se afinizam com a santidade. Os ricos se reúnem com mais frequência com outros ricos. E os pobres são forçados a conviverem mais diretamente com os seus iguais. São leis que asseguram essa justiça, essas letras que estamos dispondo para o ideal se afinam umas com as outras e criam para nós o que desejamos que seja gerado. Os guias protetores deixam por vezes que os espíritos inferiores assumam e dirijam, em muitos casos, os seus protegidos para lhes dar mais lições, mais aprendizado. Quando apreendidas, eles voltam a insistir nos seus conselhos e um espírito mais inquisível aprende melhor as lições. A dor ajuda a maturidade da alma. Não vês que todas as crianças sofrem? É a dor ajudando os pais a educá-las. Hoje surgiram para elas escolas dos variados portos. São deslocamentos do lar para ajudá-los a instruir. Tudo é permissão de Deus para o bem da humanidade. O protetor não deixa o seu tutelado à mercê de outro espírito que queira lhes fazer mal. O protegido é que entra numa faixa do inimigo, uma sintonia, atraindo-o. O encarnado chama-o pelo procedimento. Eles são muitos, atendendo pela lei dos afins. Deus o permite por encontrar nos nossos sentimentos, essa vontade, que é servida de instrumento para que a luz se acenda nos corações. A felicidade é um direito para todos os espíritos. No entanto, nós temos que conquistá-la. Que o resto, o mais difícil, Deus já fez a nosso favor. Os maus espíritos se reúnem para naturalizar a ação dos bons espíritos. Eis aí a luta, mas eles nunca vencem, por ser a lei do amor provinda de Deus diretamente. O mal domina na Terra, infelizmente, por enquanto. Mas é somente na aparência, porque ele é barulhento, como se costuma dizer, e o bem que com Jesus trabalha no silêncio. Para o mundo do mal, Jesus foi vencido, mas para a eternidade e para a eterna compreensão espiritual, ele foi o vencedor mais elevado que a Terra já conheceu.
foi, é e será o sol que ilumina sempre a humanidade. E o próprio homem e as sociedades já o têm como símbolo do amor, como sendo o próprio amor que Deus, o amor de Deus que visitou a Terra, dando-se exemplos que a vida não para no túmulo e que o túmulo, tanto como o berço, é sinónimo de vida. E passamos para a pergunta 498. Kardec questiona: será por não poder lutar contra espíritos maléficos que um espírito protetor deixa o seu protegido, que o seu protegido se transvide na vida? A resposta dos espíritos superiores é bem direta. Não é porque não possa, mas porque não quer. E não quer porque das provas sai o seu protegido mais instruído e perfeito. Assiste-o sempre com os seus conselhos, dando-os por meio de bons pensamentos que lhes inspira, porém, que quase nunca são atendidos. A fraqueza, o descuido, o orgulho do homem são exclusivamente o que empresta força aos maus espíritos, cujo poder todo advém do facto de não opor-lhes resistência. Então, se com base nesta pergunta 498 e na resposta dos espíritos superiores, será fraqueza isto que estamos a falar agora? Vejamos. Esta pergunta até pode parecer de um certo modo infantil, no entender daqueles mais velhos que já estudam a doutrina dos espíritos. No entanto, sabemos que ela se fundamenta na dúvida que certas pessoas temem o mal. Não, mesmo. Pergunta 498. Kardec questiona: será por não poder lutar contra espíritos maléficos que o espírito protetor deixa que seu protegido se transvie na vida? Olha bem a resposta dos espíritos superiores. Não é porque não possa, mas porque não quer. E não quer porque das provas sai o protegido, mais instruído e perfeito. Assiste-o sempre com os seus conselhos, dando-os por meio de bons pensamentos que inspira, porém, que quase nunca são atendidos. A fraqueza, o descuido, o orgulho do homem são exclusivamente o que empresta força aos maus espíritos, cujo poder todo advém do facto de lhes não opor-lhes resistência. Pois, nesta pergunta 498, será que estamos a falar aqui de uma fraqueza? Vejamos. É que esta pergunta 498 parece um pouco infantil, no entender de quem já estuda a doutrina dos espíritos há um tempo. No entanto, sabemos que ela se fundamenta na dúvida que muitas pessoas têm que temem o mal, mesmo na sua expressão frágil e na sua expressão temporária. A luz nunca teme as trevas. Essas é que são escorraçadas pela luz quando conveniente. O espírito angélico tem a seu favor a tranquilidade da consciência imperturbável. E se é imperturbável, ela nada teme. O protetor procura por todos os meios livrar o seu tutelado das artimanhas dos espíritos inferiores. Quando não consegue, por este estar ligado a eles pela lei da afinidade, permite ao espírito protetor que o seu tutelado fique envolvido. Também porque, como lição, que no amanhã será muito valiosa como prova. Quando nos ligamos a certas coisas, estamos pedindo para isso e nos é concedido como experiência, isso por vezes é notável, que vem-nos ajudar a conhecer a verdade pela dor. Tanto no aquele que é obsidiado como pelo obsessor também acontece exatamente a mesma coisa. Como
se diz, nós não aprendemos com amor, aprendemos com a dor. Ou seja, todos os dois ganham na luta das trevas para se fazer a luz. Neste caso, os obsidiados e os obsessores. O anjo da guarda não violenta a consciência do protegido. Ele expõe as suas ideias de luz para que se encontre, e para que quem se encontre nas trevas. Quando aceitamos, ele redobra o seu serviço na compreensão dos mais profundos conceitos de Jesus. Quando não, silencia, esperando oportunidades para continuar o seu trabalho, em serviço da libertação do seu protegido, o que sempre alcança mais cedo ou mais tarde. Todos os espíritos foram criados iguais. Assim sendo, têm ânsia de luz, por terem vindo dela. Mesmo que no princípio se recusem a ignorância não perdura. Ela é breve, aparecendo no seu lugar a necessidade de melhorar moralmente, como fizeram os que ocupam hoje os lugares de espíritos puros, fazendo-se guias do que se encontram na retaguarda. As leis espirituais, se quisessem, lutariam com os espíritos ignorantes e venceriam com toda a facilidade, expulsando-os do convívio do seu tutelado. No entanto, o seu protegido chama a Luzia de novo pelo seu proceder. É que é necessário que se faz que o protegido queira melhorar e receba dos seus benfeitores a assistência completa, de sorte a ser protegido por eles. De contrário, ficaria nas trevas como os malfeitores até acordar ou acordarem, todos perseguindo e perseguidores para o rebanho de Jesus. O Mestre, no seu Evangelho, não arranca os defeitos dos seus discípulos. Apenas nos ensina a cultivar as virtudes. Porque o erro é ilusório no campo da imortalidade do bem. O amor é um sol. E como o amor é um sol, os seus raios são fraternidade que se divide, para depois formar um todo de luz, na garantia de quem a conquistou no coração. A luz não teme as trevas. Ela é, na sua expressão, o próprio Cristo em vigor, no seu vigor, naquele vigor que nunca falha, que saiu a semear as sementes de amor, que não deixam de nascer no terreno da consciência. De facto, o espírito protetor, o anjo da guarda, não opor resistência não é sinónimo de medo. Ele fica aguardando melhores resultados para os espíritos que ainda dormem na consciência dos valores imortais da alma. Abracemos a luz, que ela é Deus a nos dizer: todos sois meus filhos, nenhum se perderá, pois existe um pastor que vos vigia no meu nome, Jesus. E vamos à pergunta 499. Continuamos sobre o tema anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. O espírito protetor está constantemente com o seu protegido? Pergunta Allan Kardec. Não haverá alguma circunstância em que, sem o abandonar, ele o perca de vista? Os espíritos protetores respondem: há circunstâncias em que não é necessário esteja o espírito protetor junto do seu protegido. Então, aqui nesta pergunta 499 falamos de companhia constante. A própria ciência, nos dias que correm, nos mostra que é possível se estar presente sem que seja com o corpo físico. E a ciência espiritual, sendo mais evoluída, pode-nos mostrar o que é estar presente em várias feições
e todas elas com maior segurança. Em certas circunstâncias, os anjos da guarda devem sair junto do seu protegido na força maior, mas não deixa de estar sensível às suas necessidades onde quer que esteja. Para tanto, tem sentidos desenvolvidos como o espírito elevado que é, e a sua iluminação não garante cumprir todos os deveres, mesmo a distância enormes para os encarnados, mas que para os desencarnados nada significa. Quando o protegido é consciente do seu amigo espiritual, ele pode chamá-lo por pensamento e esse atender pelos mesmos processos e por outros mais que fogem ao alcance de todos nós que ainda nos encontramos na carne. Os valores do espírito elevado ainda são desconhecidos por todos aqueles que estamos na carne, esforçando-se para compreender a verdade que mais tarde alcançaremos. Estar presente é envolver o objeto de atenção com os sentimentos. Desta forma, o ponto desejado recebe, por lei universal, as bênçãos de Deus por intermédio de seus filhos naturais maiores. Se precisas temer solidão por parte dos espíritos, por que não ficarás sós? Sempre há alguém que te acompanha em conformidade com os nossos sentimentos. O anjo da guarda constitui a misericórdia de Deus para todas as criaturas, mesmo as mais enfurecidas, vestidas da maior animalidade. Jesus Cristo confirmou essa assistência de Deus, pelo exemplo que deu e quando disse: não são os sãos que precisam de médicos, e sim os enfermos. A Terra está para subir um degrau na escala dos mundos, e quem a faz subir tão depressa são os próprios homens, aceitando e vivendo os preceitos do Evangelho, partindo de si, atingindo o lar e o trabalho, fazendo da sociedade um todo de luz. A Terra está destinada a ser, pelo contrário, a Terra está destinada a ser um paraíso. Estamos muito perto e muito mais perto disso do que nós pensamos. Anjos e anjos, ou seja, espíritos puros e espíritos puros, estão-se preparando para descer nela, revestindo os seus fluidos de carne para exemplificar o amor e fazer a humanidade que ainda duvida viver num clima de esperança, conjugando esforços na aquisição do bem. O que é isto tudo senão Cristo voltando para a humanidade? Cada homem deve ser a estrela de Deus na constelação do amor, e haverá uma só família, um só rebanho e um só pastor. Como o Senhor está presente em nossos corações, quando passamos a viver as suas leis, elas nos dão garantias de vida, fazendo-nos respirar na paz dos céus. Aí, então, passamos a beber no grande arroio divino, matando a nossa sede da verdade. É que o guia da humanidade, e o nosso em particular, nunca nos perdem de vista e estão sempre presentes nos meios que dispõem, que são infalíveis. Temos de procurar compreender esse esforço e fazer alguma coisa em seu favor também, em nosso favor, para a maior alegria daquele que te protege e daquele que te ampara. Chegamos à pergunta 500. Momentos haverá em que o espírito deixe precisar de então por diante do seu protetor? Sim, respondem os espíritos superiores. Quando ele atinge o ponto de poder guiar-se a si mesmo, como sucede aos estudantes, com o qual um momento chega em que não mais precisam do mestre. Isso, porém, não se dá na Terra. Então estamos a falar aqui de um bocado de dependência, não é? Esta pergunta 500 realmente leva-me a isso, porque
É que, vamos lá ver, dependência porquê? Porque acabamos todos a ser dependentes uns dos outros. De certa maneira, em quase todas as circunstâncias da vida. Mas, de acordo com o crescimento da alma, vamos libertando paulatinamente, passando a conhecer a verdade como diz Cristo e tornando-nos livres. No entanto, essa liberdade é relativa em todas as direções da vida. É que o aluno precisa do mestre até certo nível de escolaridade, depois vai-se libertando e passando de discípulo a instrutor, e nessa subida vai ganhando a libertação que lhe dá consciência do que deve fazer. Em relação aos tutelados na Terra, eles são dependentes dos seus anjos guardiães, aos espíritos protetores, que eu gosto mais dessa palavra, por precisarem dos seus conselhos, da sua companhia. Todos nós vivemos na Terra e nós, todos, os que vivem na Terra, prescindem de companhias mais elevadas que possamos sustentar suas ideias, guiá-los e mostrar-lhes os caminhos verdadeiros da libertação espiritual. Todos nós vivemos na Terra, estamos presos a ela. Estamos presos à carne e são dependentes de outras inteligências. Por vezes, nos encontramos presos também ao comando das trevas, cujos pensamentos se identificam. Sintonia é uma coisa séria em toda a vida. Os iguais se reúnem por lei da justiça. Compreenderemos então que Deus é bondade. Ele dá o que o filho pede pela vida que leva, pelo que pensa e por aquilo que fala. Se nós queremos melhorar a nossa vida exteriormente, começamos a viver melhor internamente. Façamos a nossa reforma íntima. Renovemos interiormente primeiro. Procurar viver todos os aspectos do amor, porque ele se encontra no comando de todas as virtudes, ajustando na intimidade da própria vida. Somos feitos na maior função da harmonia. Quando compreendemos que ela nos leva à paz, passaremos a procurá-la com todas as dimensões e em todas as dimensões. Ela é Deus procurando-nos, doando-nos, servindo-nos de amparo em todas as nossas necessidades. É que quanto mais o espírito sobe, mais se liberta da proteção dos benfeitores espirituais, porque vai aprendendo a caminhar sozinho. Nunca nos libertamos da dependência de Deus. Isso é importante salientar. Todos nós vivemos num corpo físico, além da dependência de muitas esperanças, digamos assim, espirituais, promissoras. Nós dependemos de muitas coisas materiais para viver. E é bom que se façam uso na orientação do bom senso. Não devemos esquecer a oração, pois ela nos induz. Encarnados e fora da carne, há mais alta inspiração, desde quando seja feita com amor, carinho, humildade e entendimento. A libertação dos espíritos é uma gradação infinita. Os poderes da alma começam a crescer com a maturidade da mesma e se entendem de maneira que o próprio raciocínio não é capaz de avaliar. Devemos começar hoje mesmo a pensar e a trabalhar na nossa liberdade. É uma luta demorada, mas quem não começa nunca realiza o que seja. Descansemos os nossos anjos protetores, os nossos espíritos agora, pelo menos um pouco. Não criando problemas, evitando escândalos, gravando as leis de entendimento e trabalhando a disciplina dos nossos instintos. Cada um não esquece de nos amparar em todos os nossos impulsos do amor. E na pergunta 501, Allan Kardec questiona: porque é oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência e porque
quando nos proteges, não o fazem de forma ostensiva, perdão. E a resposta é esta. Se vos fosse dado contar sempre com a ação deles, não trabalharíamos por nós mesmos e o vosso espírito não progrediria. Para que este possa adiantar-se, precisa de experiência, adquirindo frequentemente à sua custa. É necessário que exercite nas suas forças. Seria como uma criança a quem não consente que ande sozinha. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira a não vos toalhe o livre-arbítrio, porquanto, se não tivesses responsabilidade, não avançarias na senda que vos há de conduzir a Deus. Não vendo quem o ampara, o homem se confia às próprias forças. Sobre ele abre e sobre ele, entretanto, vela o seu guia, de tempos a tempos, e o branda, advertindo do perigo. Estamos a falar aqui de uma ação oculta. É que a ação do espírito protetor ao seu tutelado é oculta. E não poderia ser de outro modo, porque quem recebe ajuda muito visível, além de ficar dependente, se acomoda. Fica esperando somente a fonte o que lhe dá de beber, esquecendo o seu dever no campo do esforço próprio. Observemos, por exemplo, um pai quando dá ao seu filho, quando dá tudo ao seu filho, sem dele exigir cooperação, o filho se acomoda e não quer se esforçar no trabalho, faltando o estímulo do cumprimento dos deveres ante a vida. Quando os pais, ao contrário, exigem dos filhos o trabalho que está à altura das suas forças, eles geralmente são filhos cumpridores dos deveres e se tornam pessoas de bem e honradas. É que se os nossos guias espirituais ficassem visíveis aos nossos, que somos protegidos por eles, seríamos agredidos por eles com um petitório constante. E a dependência iria crescer. Eles sabem do que precisamos para a nossa evolução espiritual. Na verdade, em todas as faixas da vida temos os nossos protetores que nos amam. Quanto mais elevadas as faixas, mais liberdade de ação eles permitem a nós, protetores. Neste caso, protegidos. Deus se encontra em toda a parte. No entanto, para os planos mais baixos se encontra manifestado pela própria natureza. Ele se oculta para nós aprendermos como pedir e sabemos receber a constante ajuda espiritual. Quem costuma orar com humildade e aprimora esse ambiente de luz, sente as palavras do seu tutor espiritual no âmago da sua consciência, a dizer quais os caminhos que devem seguir. E pode aprimorar-se no exercício a súplica, que ela é verdadeiramente o caminho das grandes qualidades espirituais. Caridade maior. Nós recebemos o silêncio de Deus pelos canais sublimados de Jesus. Ele derrama sua luz sobre os anjos para nos ajudarem a compreender melhor as leis, passando-as a praticar. Respeita a vida. E tem certeza de que em torno de ti se encontram testemunhas inúmeras, assistindo todos os teus feitos e te dando conselhos para acertar mais. Eles não se revoltam com a dureza do coração. Trabalha mais para que entendas o motivo pelo qual estão-te dando súplicas, mesmo ocultadamente. Isso ocorre por ordem de Deus, sob a influência de Jesus. Vê as tuas mãos. O de que elas precisam. Dá-lhes trabalho o que não falta.
O Mestre espera por ti o que podes ofertar para os que sofrem e choram, os que se encontram sem teto e nus. Quando entenderes a mensagem oculta em teu benefício, passarás a dar também com a mão, sem que a outra veja. E vamos à pergunta 502. O espírito protetor que consegue trazer ao bom caminho o seu protegido lucra algum bem para si? Olhem bem esta resposta dos espíritos superiores. Na sua expressão frágil e temporária, é que a luz nunca tem as trevas. Essas é que são escorraçadas pela luz. E por hoje ficamos por aqui. Ficamos para esta pergunta. No início da semana voltarei para o episódio 63. Mas antes, quero agradecer ao nosso Mestre Jesus, os nossos amigos espirituais, os nossos guias protetores, pela paz, pela harmonia e pelo discernimento que tivemos durante este estudo, para melhor entendimento de todos, para melhor compreensão, para melhor expressão também da minha parte. Obrigado, Jesus, e que estais sempre nos nossos corações. E que assim seja. Obrigado. Até para a semana. Quando conveniente.